Olá, glória a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos nossos amados e queridos irmãos. Nesta manhã, iremos meditar em Mateus capítulo 27 e o versículo de número 50 a seguir. Estaremos examinando a Escritura, observando a morte de Jesus Cristo. Mateus capítulo 27, versículo 50, nos diz assim: E havendo Jesus novamente clamado em alta voz, rendeu seu espírito. Devemos fazer algumas observações, principalmente quando a Bíblia diz em alta voz. Ela está demonstrando que o sofredor não permitiu que a sua vida lhe escapasse. Ele não morreu por consequência de exaustão física, mas voluntariamente, ou seja, ele deu sua vida, derramou-a, ele a depôs, como está escrito em Isaías 53:12. Ou como aqui ele rendeu ali. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, quando assim se ofereceu, como um sacrifício substitutivo. Isso se torna claro à luz de suas duas últimas palavras. A sexta palavra ele diz: está consumado. João 19:30. O significado que a obra que o Pai lhe dera para fazer estava agora concluída. Que em tuas mãos confio o meu espírito. Lucas 23:46. Provando que havia recobrado completamente a consciência da presença amorosa do Pai e estava confiando seu espírito aos cuidados amorosos do Pai. Observe que o Pai o recebe na glória e na manhã da ressurreição restaurou o espírito do Filho ao seu corpo para não mais morrer. É consolador saber que quando Jesus partiu para o paraíso, ele não foi só, mas levou consigo a alma do ladrão arrependido. Lucas capítulo 23, versículo de número 43. Observando alguns sinais concernentes à sua morte. A Bíblia diz que as trevas se dissiparam no versículo 45. A morte substitutiva de Jesus traz luz para mim, para a sua vida, traz salvação a um mundo perdido em pecado, ou seja, a todos os que aceitam por intermédio de uma fé viva. Houve outros sinais, o que são distintamente mencionados no versículo 51 a 53, que a Bíblia vai dizer: E eis que a cortina do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Essa cortina rasgada, com base em Hebreus capítulo 6, versículo 19, capítulo 9, versículo 3 e o capítulo 10, versículo 20, é natural pensar que essa cortina como a interior, o segundo véu, aquele que separava o santo do lugar dos santos. Essa cortina interior é descrita lá em Êxodo. Você pode observar em Êxodo 22, 26, 31 ao 33, 36, versículo 35 e 2 Crônicas, capítulo 3, versículo de número 14. Como se acha descrito nessas passagens, você pode ir lá e conferir. Entretreciam fios de azul, púrpura e escarlate numa tela de linho branco, de tal modo que essas cores formavam um conjunto de querubins, os anjos guardiões da santidade de Deus.
os quais pareciam fechar simbolicamente a passagem dos Santos na descrição da cortina do templo de Herodes. É apresentada lá pelo historiador Joséfo em Guerra dos Judeus. No momento da morte de Cristo, essa cortina se rasgou repentinamente em duas partes, de alto a baixo. Veja, examinando a Escritura, que foi de alto a baixo, trazendo a alusão da salvação vinda da parte de Deus. Isso se deu às 15 horas, ou seja, às 3 da tarde, quando os sacerdotes deveriam estar ocupados no templo. Como tal coisa ocorreu? Não pelo desgaste natural, pois em tal caso provavelmente se teria corroído em diversas partes, e a ruptura teria produzido mais provavelmente de baixo para cima. Tampouco é provável que Mateus esteja tentando passar essa ideia de que a cortina foi partida em decorrência do terremoto. Não. Se tal for a sua intenção, não teria mencionado o terremoto antes da cortina se rasgar. É necessário observar isso. O que ocorreu deve ser considerado um milagre da parte de Deus. Não se menciona nenhum meio secundário usado para efetuá-lo, e qualquer especulação a respeito seria sem valor. Quanto à significação simbólica, isso se faz evidente através de duas considerações. A primeira ocorreu precisamente no momento em que Jesus morria, e a segunda é explicada em Hebreus capítulo 10, 19 ao 20, que através da morte de Cristo, simbolizada pelo rasgar da cortina, o caminho para o Santo dos Santos, isso é, o céu, é aberto a todos quanto buscam refúgio nele para a lição prática. Devemos ver Hebreus capítulo 4, versículo 16. Mas isso pode estar implícito, mas ao limitarmos a interpretação, a isso nós estamos pisando em terreno firme. Então observe que quando Cristo ele dá o brado de consumação daquilo que ele veio executar na terra, que foi o plano da salvação arquitetado pelo próprio Deus, a Bíblia ela revela que no templo que foi reformado por Herodes, tinha uma cortina que fazia a separação dos santos para o lugar santo, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar para oferecer sacrifício a Deus em prol de cobrir o pecado do povo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus brada na cruz dizendo está consumado, aquela cortina se rasga de alto a baixo, fazendo a menção que não é mais necessário rituais humanos para se chegar a Deus. Não se precisa mais sacrificar animais para se chegar a Deus, porque Cristo abriu um novo e vivo caminho. E ele disse que nós seríamos sacerdote, reino sacerdotal, nação sacerdotal. Então temos direto acesso ao trono de Deus, à sua majestade. Glórias a Deus nas alturas, porque o Senhor Jesus veio e morreu em nosso lugar. Agora, dito isto, que Cristo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou, basta eu e você nesta manhã reconhecer o sacrifício de Jesus feito por minha e por sua vida e aceitá-lo como único e suficiente Salvador e obedecer os seus mandamentos. Veja o sofrimento que Cristo sofreu pela minha e pela sua vida. Você tem valor para Deus.
Você tem grande valor para Deus. Não foste comprado com sangue de touros e bodes de animais, mas fostes comprado com o precioso sangue de Jesus. E o caminho está aberto. Sigamos as pisaduras de Cristo para chegarmos às mansões celestiais. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo o mal.